Anota isso que eu vou te falar. Os homens, eles são como elásticos. Quando a gente vai se aproximando, a gente vai criando, né, uma relação, uma intimidade, eles têm um senso muito forte de autonomia, de liberdade, e eles precisam sentir que essa autonomia, que essa liberdade, que essa independência não vai ser perdida. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perubelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. Existem alguns valores essenciais, básicos, vou usar a palavra básicos, tá? Porque são valores base, ou seja, sem eles, nenhum relacionamento progride, prospera, vai pra frente. Todo tipo de relação humana tem que ter esses três valores, tá bom? Homens ou mulheres. E quais são esses três valores básicos? O primeiro valor básico é o respeito. Respeito com os sentimentos do outro, né? Então, eu não vou praticar nada que possa magoar ou machucar a outra pessoa. Exemplo, eu marquei de sair com você e aí eu simplesmente não apareço. Você fica lá, linda, maravilhosa, cheirosa, com o cabelo arrumadinho, no café que a gente combinou e eu simplesmente não apareço, não falo nada, não dou sinal de fumaça. 2 horas depois eu te mando uma mensagem falando que surgiu um imprevisto. Você concorda que é uma super falta de respeito isso? Porque por mais que imprevistos aconteçam, sempre existe uma forma de a gente conseguir avisar a pessoa. Manda uma mensagem, liga rapidinho, né? Poxa, a pessoa se preparou para estar comigo, ela tá lá esperando a minha companhia sozinha e eu não tenho o respeito por ela de avisá-la que eu não vou poder ir, enfim. Isso é falta de respeito. Sem respeito não tem relação. Segundo valor, confiança. Confiar na palavra do outro. Ou seja, não fazer nada que vá contra os combinados daquele casal. Então, se vocês já estão namorando, existe um combinado do namoro que é socialmente, inconscientemente pré-estabelecido. A gente não precisa chegar, estamos namorando, mas a gente vai ser exclusivo um com o outro? Não, geralmente a gente faz o contrário, né? Se eu não quero exclusividade, aí eu combino a parte, porque é exceção. Mas se eu tô namorando, fica pressuposto ali, a premissa de um relacionamento, de um namoro, é que a gente tem exclusividade um com o outro, certo? Se esse cara tá flertando com outras meninas, saindo, ficar com outra mulher, isso fere completamente a nossa base, né? O nosso valor base desse relacionamento. Então também não dá para prosseguir. Qualquer tipo de mentira, né? De ferir um combinado. Aí a gente só tem que tomar cuidado porque às vezes existem coisas que não foram combinadas, que às vezes a gente acha que tá ferindo, mas aquilo não foi previamente estabelecido ali. Um exemplo muito claro é quando eu tô ficando com uma pessoa. O ficar, ele não tem uma regra estabelecida que nem o namoro, né? Tem gente que fica exclusivo, tem gente que não fica, mas se a gente for ver ao pé da letra ali, ficar, a própria palavra ficar, ela já não denota compromisso nenhum. Então, eventualmente, se esse cara falar com outra pessoa, ou ficar com outra pessoa, enfim, ele não tá violando aquela confiança estabelecida. É claro que é muito relativo ao tempo que vocês estão juntos, se esse ficar tá caminhando para um namoro, se é a segunda vez que vocês ficam, tá bom? Mas é importante, então, que tenham alguns combinados. Quando esses combinados são pré-estabelecidos, a confiança precisa existir. Eu confio na sua palavra e a sua palavra é tudo que me basta. E aí a gente tem o terceiro valor básico, que é comprometimento. Comprometimento implica em estar disposto a ceder. O que é estar comprometido? Comprometido é eu estar ali de corpo e alma. Eu tô ali com presença, eu tô ali porque eu quero. E eu quero fazer dar certo, né? Quando eu tô comprometido com a minha dieta, por exemplo, agora vai. Agora eu vou entrar na academia e vou fazer minha dieta e vou na minha reeducação alimentar e eu tô realmente comprometida com aquilo. Isso significa que eu não tô falando aos 4 ventos. Que eu não tô só, vou fazer isso aí. Não, tô comprometida. Eu fui lá no mercado, fiz as compras, comprei coisas saudáveis, frutas, vegetais, fiz as minhas marmitinhas, já tenho meu plano estabelecido, comprei umas roupinhas para ir para a academia, já coloquei no meu alarme ali. Olha a quantidade de ações que demonstram, né, implicam esse meu comprometimento. É muito diferente do que eu simplesmente chegar e falar, amanhã eu começo, tá? Começa a dieta aí. Você tá entendendo? É estar disposto a ceder e a fazer mudanças. Então, você sabe que eu tô comprometida com você quando eu passo a abrir mão de algumas coisas que fazem parte da minha vida para fazer o relacionamento evoluir e funcionar com você. Eu mudo por você.
Claro que eu não vou mudar tudo, porque senão eu deixo de ser quem eu sou, tá entendendo? Eu não vou mudar aquilo que faz parte de quem eu sou. Mas eu vou mudar algumas coisas sim, eu vou abrir mão de algumas coisas sim, porque eu quero fazer funcionar com você. E um relacionamento, para ele funcionar entre duas pessoas que têm contextos diferentes, essas pessoas, elas precisam abrir mão por um pouquinho de alguma parte delas, porque senão não tem encaixe. Se eu sou uma bolinha fechada e o cara é uma bolinha fechada, como que a gente vai se encontrar? Não vai. Os dois estão duros aqui, né? Pode ser que tenha algumas coisas em comum, pode, mas a gente vai se encontrar muito pouco. Algumas coisas eu vou ter que abrir mão um pouquinho, ele também, para que a gente desenvolva um vínculo. Percebe? Então esses são os 3 valores básicos aí, básicos porque eles constituem a base de toda a relação. Agora, só isso não basta para manter a conexão emocional e sexual entre um casal. Você provavelmente já se pegou em alguma relação, né, Deusa, que tinham esses 3 valores aí, eles estavam presentes, mas parecia que faltava alguma coisa, não é? Faltava aquele algo mais. Era uma relação saudável até, mas era sem graça, meio morna, sem sal, sem emoção. Pode ser, inclusive, que já tenha tido até algum outro homem e esse você se apaixonou pra valer, mas esse cara, ele não te fornecia nenhum desses 3 valores básicos. Às vezes ele faltava com respeito com você, ele sumia do nada, não dava satisfação, mentia e até te traía. Mas mesmo assim, você ficou fissurada nesse cara, você ficou encantada, apaixonada por esse homem. Por que, Jesus Cristo? Porque esse homem, ele te entregava outras coisas. Coisas que só as mulheres valorizam. Que por isso você ficava enlouquecida, deusa. O mesmíssimo mecanismo acontece com os homens. Existem alguns valores que eles buscam em uma mulher e que eles nunca vão te revelar. Por quê, Gabi? Não é que nunca vão te revelar, tá bom? Mas muitas vezes o que acontece é que eles não têm consciência disso. A gente acha que se apaixonar é um acaso, né? Sorte, é mágica. Mas não é, deusa. Se apaixonar envolve muito mais psicologia. Se você for perguntar para um homem que se afastou de você por que ele se afastou de você, numa boa, você realmente queria saber a real mesmo. E você não fez nada de absurdo, né? Porque se você fez algo de absurdo, aí pode ser que ele te traga isso. Mas não, você simplesmente estava ali vivendo a relação e ele simplesmente sumiu. E aí quando você vai perguntar para ele, existe uma grande probabilidade de esse cara não saber te falar. Porque ele não sabe de fato, ele não tem clareza. Porque isso que levou ele a se afastar de você está na mente inconsciente dele e não na mente consciente. E ó, te digo mais, o que eu vou te trazer aqui, pode ser até que ele não admita se você for, né, trazer isso pra ele ali, falar de frente com ele mesmo, porque às vezes pode parecer contraditório, tá? Mas vai por mim. Escuta o que eu vou te trazer agora, aplica, depois você me conta o resultado. Qual que é a primeira coisa que os homens buscam em uma mulher? Eles precisam, na verdade, né, que a mulher forneça isso pra eles. Eles precisam de espaço. Anota isso que eu vou te falar. Os homens, eles são como elásticos. Os homens, quando a gente vai se aproximando, a gente vai criando, né, uma relação, uma intimidade, eles têm um senso muito forte de autonomia, de liberdade, e eles precisam sentir que essa autonomia, que essa liberdade, que essa independência não vai ser perdida, porque isso faz parte da polaridade masculina dele, da energia masculina dele, e isso configura ele como um homem, né? Os homens, eles buscam mais por independência. A mulher acaba buscando mais por interdependência. Então, se ele tem a sensação, às vezes você não tá fazendo nada demais, mas se ele tem a sensação de que tá indo rápido demais, a coisa tá muito intensa, né? Vocês ficaram hoje, e aí amanhã de novo, e aí depois de novo, e aí depois de novo, numa semana vocês ficaram todos os dias, encontros de 3 horas, foram viajar. Gata, tá rápido demais, o que vai acontecer? Esse homem, ele vai dar uma sufocada. Então ele vai precisar se afastar, ele precisa desse espaço pra, peraí, deixa eu ver se tá tudo certo, independência, liberdade, tá tudo bem aqui, aí depois ele volta pra você. Então, se isso acontecer, num primeiro momento, pelo amor de Deus, não vai atrás do cara. Mas o que foi que aconteceu? Você se afastou, vamos se ver de novo. Forneça o espaço necessário. Deixa que ele venha até você quando ele sentir saudade. Mas é claro, né, parênteses importantíssimo, que você precisa ter o seu próprio prazo interno, tá bom? Pra ver se isso faz algum sentido. Porque é claro, vocês estão ficando, tá, a coisa ficou muito intensa, de repente esse cara some por 3 meses e vai aparecer. Não,
aí também já é demais, né? Essa é a questão que eu falei pra você do equilíbrio, do bom senso de você tá bem resolvido internamente pra saber posicionar limites de uma forma tranquila, de uma forma clara, porque aí você vai conseguir respeitar, sem ir atrás, sem invadir o espaço, sem ficar empurrando ele, tá bom? Lembra, os homens são como elásticos, muitas vezes quando eles juntam demais, eles precisam dar uma afastada pra voltar novamente, tá tudo certo. Se você estiver fazendo a sua parte, linda, maravilhosa, tranquila, né, e estiver rolando, as coisas estiverem evoluindo entre vocês, ele volta. Uma outra coisa que eles precisam, que eles buscam em uma mulher, apreço e aceitação. Esse homem, ele precisa sentir que ele tem um valor por ser quem é perto do seu lado. Muitas vezes, quando a gente tenta dar diquinha, ensinando pra eles a forma que a gente acha que é melhor, ou tentando mudar alguma característica dele, ou a forma como ele trata uma determinada situação, nós estamos castrando a masculinidade desse homem. Vamos supor que vocês chegaram num restaurante e aí tem que falar com a pessoa da recepção ali pra pegar uma mesa. Então você já chega pra ele, ou você vai lá e faz, né? Vai lá e fala com a mulher, deixa ele pra trás, que é pior. Vai lá, resolve tudo, senta, pega a mesa, tal. Ou você fala pra ele como ele vai fazer. Ó, faz o seguinte, fala com a menina lá, mas eu quero a mesa de lá de trás, daí você já pede pra ela trazer o cardápio assim, mas eu não quero, aqui tá muito frio, e aí você faz tal coisa. Assim, já tá comandando toda a situação ali, e ele sente que ele não tem força e que as escolhas dele não vão ser tão boas pra você assim. Então ele vai ficando amuado, ele fica com medo de se posicionar e de resolver as coisas e de liderar esses pequenos movimentos na relação. E pro homem se sentir bem, se sentir homem, é importante isso. E é tão gostoso pra gente permitir que ele faça isso também, né? Então ele precisa desse apreço e dessa aceitação por ele ser quem é. Às vezes ele vai fazer um caminho meio estranho para ir pro restaurante, por exemplo, mas assim, isso vai matar a sua saída com ele? Ai, meu Deus, não vai, então deixa ele fazer, confia nele pra fazer o caminho, né, que ele escolheu ali. Às vezes ele vai pedir um vinho e você sabe que aquele vinho não é tão bom, mas vai falar, não, esse vinho não é bom não, faz o seguinte, pega aquele outro que é muito melhor, que eu tomei outro dia e tal. Gata, deixa ele, não vai matar. Claro que a gente não precisa deixar tudo sempre, né, mas é gostoso, né, você demonstrar essa apreciação. Pode até fazer uma gracinha, né, às vezes ele escolhe aquele vinho lá, você fala, olha, vou te contar que eu teria escolhido outro vinho, mas esse que você escolheu aqui é muito bom. Nossa, eu gostei, achei diferente, achei que você fez uma ótima escolha. Traz essa sua apreciação por ele ser quem é pra jogo, porque isso vai fortalecer ele cada vez mais, ele vai se sentir bem, vai falar, caramba, legal, essa mulher tá gostando, tô dando conta aqui, os pequenos movimentos ela tá permitindo, ela tá recebendo, isso faz tão bem pro homem. Controle os seus impulsos de guiar as coisas de uma forma proativa demais. Dá diquinha, dá uma indiretinha, né? Faz esse movimento mais sutil que ele vai ficar muito mais suscetível e aberto para você. Outra coisa que os homens precisam de uma mulher, da admiração dela para ele. A forma mais poderosa de fortalecer um homem é quando a gente reconhece os pontos fortes desse homem. Quando a gente admira aquilo que ele faz e aquilo que ele é e fala isso em voz alta. Muitas vezes a gente gosta de várias coisas que esse cara faz, mas a gente não fala isso em voz alta. Por exemplo, você vai sair com um cidadão lá e ele tá com aquela camisa maravilhosa. Você pode elogiá-lo, mas ao invés de falar, nossa, como você é bonito, você pode colocar algo mais sutil. Nossa, como você ficou bem nessa camisa. Eu tenho uma queda por homens de camisa. Isso já vai dar uma infladinha nesse homem. O mais legal é que quando você coloca desta forma, né, não elogiando só ele, mas alguma coisa que ele tá fazendo, ou um comportamento, ou algo mais específico, ele vai querer fazer de novo. Isso que é o mais legal. Exemplo besta, ele abriu a porta do carro para você sair ali. Além de agradecer, você pode virar para ele, pode ser nesse momento, pode ser depois, é até legal você falar depois, porque isso mostra que aquilo ficou na sua cabeça, então tem uma importância maior. Ele abriu a porta do carro pra você, você saiu, e aí quando você estiver lá na mesa jantando com ele, você vira pra ele e fala assim, deixa eu te contar uma coisa, eu gostei muito de você ter aberto a porta do carro pra mim. Pode parecer uma coisa simples, mas
tem grande importância para mim. Muito obrigada. Isso me fez muito bem. Deusa, essa simples frase, esse simples ato de admirá-lo, de reconhecê-lo por algo que ele fez, vai fazer com que ele queira fazer cada vez mais por você. A gente tem que ter muito cuidado com aquela máxima de não fez mais que obrigação. Até aquela história de meu marido lavou a louça, fulano fez tal coisa, não fez mais que obrigação. É o mínimo. Tudo bem, é o mínimo. É o mínimo esse cara te tratar bem, é o mínimo ele te tratar com respeito, é o mínimo ele te mandar uma mensagem quando você chegar na sua casa, mas não é porque é o mínimo que a gente não tem que agradecer. A gente não agradece, eu deveria agradecer a Deus todos os dias pela nossa vida. Eu deveria agradecer por acordar numa cama quentinha, gostosa, por ter comida, por ter um teto para morar, por ter um trabalho. Então, trabalho é o mínimo. Dormir na cama é o mínimo. Mas é porque é o mínimo que eu não posso agradecer e reconhecer? É justamente o contrário. Quando eu aprendo a dar valor, a reconhecer, a agradecer e a honrar as coisas pequenas, os mínimos, as coisas grandes começam a acontecer. Então, não é porque esse cara faz o mínimo por você que você vai desdenhar, você vai, né? Não, a gente começa ali. A gente agradece, a gente honra, a gente recebe esse mínimo e toma ele com todo o nosso coração. Porque quando ele sentir isso verdadeiramente, ele vai querer fazer cada vez mais por você. É uma delícia para o homem sentir que essa mulher aprecia ele por pequenas coisas. Então daqui a pouco ele vai querer te buscar em casa e depois ele vai querer te levar num restaurante melhor. E aí quando vocês verem, quando você for ver, ele vai querer estar cada vez mais com você porque é gostoso, porque é leve, porque ele se sente valorizado na sua presença. E a última coisa que os homens buscam em uma mulher, tem outras coisas também, mas vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? Que esse aqui já tá ficando bem completo. Se você quiser saber mais sobre outras coisas que os homens buscam, que eles querem em uma mulher, comenta aqui embaixo pra mim. Se tiver bastante comentário, eu gravo aí a parte 2 desse vídeo pra você. Mas a última coisa que eu quero trazer pra você aqui nesse conteúdo é que os homens, eles buscam, eles precisam e eles querem uma mulher que se entrega completamente pra eles. E aí, sente no seu coração o que eu vou te dizer aqui. Tudo que uma mulher mais quer, depois que ela escolhe o seu homem, que ela escolheu bem o seu homem, né? Mas depois que ela escolhe esse homem, tudo que a mulher quer é relaxar, é se entregar, é viver aquele amor, é viver aquele sentimento gostoso que ela tá sentindo por esse homem. Sem precisar ficar ligada se ele vai embora, se ele vai deixar, não sei o que. Não, ela já escolheu bem, né? Fez trabalho antes. Agora é o momento de relaxar, de se entregar. E tudo que um homem quer ao ser escolhido por uma mulher é cuidar dela, é ser o seu protetor e o seu provedor. Mas não é prover financeiramente. Isso era lá no passado, né? Nos primórdios. Pode ser em algumas situações ainda, mas não é necessariamente isso, tá? Não é especificamente isso. Isso até pode acontecer com pequenos gestos de cavalheirismo, como ele se oferecer para pagar a conta, por exemplo, que eu acho muito de bom tom. Não é obrigação dele, mas como eu falei, o relacionamento não se sustenta de obrigações, né? Ele se sustenta de servir, de a gente estar a serviço ali e de querer fazer pelo outro, mimar o outro simplesmente porque eu quero contribuir, construir aquela relação. Então não é obrigação dele, mas é de bom tom. Mas é muito mais sobre essa mulher permitir que ele faça pequenas coisas por ela e receber e relaxar simplesmente. Ó, sabe aquele estereótipo do policial, do bombeiro, do militar, que quase toda mulher tem uma quedinha, vai dizer que não? Você tem, né? Pois é, por quê? Porque essas são figuras que transmitem essa imagem pra gente de proteção. E a gente se sente muito bem com essa imagem. Por mais que seja simbólico, isso atua no nosso inconsciente, lembra? Não é tão racional. O homem também tem uma imagem. A imagem dele é essa donzela em perigo, digamos assim, para justamente que ele possa ser o herói dessa donzela. E esse perigo é simbólico, tá bom? Pelo amor de Deus, não precisa e nem deve ser real, né? Não vai se colocar em perigo aí. Mas coisas pequenas, novamente, né? Como, por exemplo, ele se oferecer para dirigir, ele tá ali guiando, protegendo você com a direção dele. Te colocar pra dentro da calçada num dia chuvoso, né? Tá chovendo, ele te coloca pra dentro porque os carros estão passando e pode ser que passa naquela água que fica ali, né? E pode te molhar. Esse é o
perigo, né? Então ele te coloca ali pra dentro pra zelar pela sua proteção. Ou ele empresta o casaco dele pra quando você tiver com frio, ó, o perigo, né, de você ficar com frio. São pequenas coisas, mas que quando a mulher recebe, relaxa e se entrega, né, justamente deixando ele fazer essas conduções, porque ela confia nele, porque ela reconhece, aprecia e aceita esse homem como ele é. E aí, deusa, se você oferecer pra ele essas questões que ele busca em uma mulher, mais os valores básicos que eu comentei contigo, é inevitável que ele vai querer ficar cada vez mais pertinho de você. E ó, você percebe que aqui a gente não falou de joguinho, a gente não falou de você fingir, a gente não falou que você precisa deixar de ser quem você é, passar por cima dos seus valores, ficar tentando agradar a qualquer custo, não, de jeito nenhum. A gente falou sobre você simplesmente se instalar ali na sua energia feminina, plantar essa sementinha na relação, no coração dele ali com os seus movimentos femininos. Você começa a fazer esse movimento, ele logo entende e começa a dançar, a se entregar ali para a relação junto com você. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir um outro vídeo com um tutorial para fazer um homem ficar aos seus pés. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.